vamos aprender sobre modelagem de banco de dados. Mas antes de irmos para os finalmente, é necessário que eu explique para vocês alguns conceitos importantes. Primeiro, o conceito de persistência de dados. Na programação, a persistência de dados significa que os dados continuarão existindo mesmo depois que o programa é encerrado. Sem persistência, tudo ficaria apenas na memória RAM e seria perdido após fechar o aplicativo. Existem várias maneiras de você persistir dados, principalmente utilizando arquivos. É exemplo dos arquivos do Microsoft Word, Excel, os arquivos de texto que você salva no seu computador, os bancos de dados relacionais que utilizam SQL e os bancos de dados não relacionais que utilizam a estrutura NoSQL, ok? Eu vou compartilhar um pouquinho de cada um desses elementos. Primeiramente, o armazenamento no banco de dados ele pode ser realizado em bancos de dados SQL, que são os bancos de dados relacionais, tá? Relacionais, são os bancos de dados, pessoal, baseados em tabelas, beleza? Os bancos de dados relacionais, eles representam entidades, beleza? Deixa eu organizar aqui para ficar legalzinho. Pronto. Os bancos de dados relacionais, eles possuem integridade e relações. Beleza? Ou seja, você pode utilizar de chaves estrangeiras e chaves primárias. Beleza? E claro, os bancos de dados relacionais, eles utilizam a linguagem SQL. Tá? Structure Query Language. Beleza. Isso são os bancos relacionais. São as características deles. Existem os bancos de dados não relacionais, tá? Não relacionais, que são os NoSQL também. Beleza? Quais são as características deles? Primeiro, eles não seguem um modelo baseado em tabelas, tá? Beleza? O segundo é que eles armazenam os dados em tipos de documentos. Ok? Podem ser, por exemplo, um JSON e assim por diante. Beleza? Eles também utilizam a estrutura chave-valor. Ok? Pronto. Mas existem também alguns bancos de dados que utilizam grafos. São algumas características dos bancos de dados não relacionais. Vou até colocar aqui, ó, que esses são os bancos de dados SQL, tá? Então, são essas características dos bancos de dados. Professor, o que seria, por exemplo, um banco de dados baseado em tabelas? Para isso, eu preciso trazer um exemplo de algo que nós já utilizamos, principalmente na informática básica. Tá? Baseado em tabelas, pessoal, são bancos de dados que, por exemplo, são baseados nessa estrutura aqui, onde nós temos as colunas e nós temos as linhas. Trazendo para cá, vamos abstrair rapidinho aqui um animal. Tá? O animal, ele tem nome, o animal ele tem raça, ok? Aqui embaixo de nome, eu posso chamar um animal, deixa eu até deixar isso aqui em negrito, tá? Para diferenciar, posso chamar o animal de Tom. E a raça dele é um siamês. Posso chamar aqui de Jerry. E aqui a raça é um hamster. Se bem que eu não acredito assim que hamster seja a raça, né? Mas o tipo de animal. Mas tudo bem, só para diferenciar.
Aqui a nossa coluna, ela tem um nome, ou seja, tudo que está abaixo dela representa uma informação que está relacionado a esse cabeçalho. Por exemplo, aqui somente os nomes dos animais e aqui somente a raça dos animais. Tudo bem? Então, aqui nós abstraímos, primeiramente, um animal. Tá? Então, isso aqui já configura uma tabela. Nós temos aqui as colunas, que possuem esses cabeçalhos, tá? E nós temos as linhas, que possuem as informações, sendo que cada coluna, nesta linha, ela representa uma informação relacionada ao cabeçalho. Por exemplo, esta aqui é a linha 2, coluna A, que representa o nome. Linha 2, coluna B, que representa a raça. E assim por diante. Isso aqui, pessoal, a gente pode levar em consideração que é o número da coluna. Aqui nós só temos um número 1, um número 2, ou seja, isso aqui nunca vai se repetir. Eu posso ir para o final do documento e nunca vai se repetir. Eu nunca vou ter aqui, por exemplo, 2 números 5, 2 números 6 e assim por diante. Isso aqui nós podemos dizer que é um identificador da linha onde estes dados estão armazenados. Por exemplo, Tom está na linha 2, GR na linha 3. Ok? Voltando aqui para o nosso documento, aqui os bancos de dados relacionais, eles armazenam basicamente nesse estilo semelhante ao do Excel, beleza? Tá, professor, qual é a diferença dos bancos de dados relacionais que são baseados em tabelas para o Excel? Primeiro, o Excel ele não permite consultas robustas e nem dispõe de ferramentas robustas para que nós possamos manipular dados e as relações entre eles, como nos bancos de dados relacionais. Beleza. E nos bancos de dados não relacionais, professor, qual é a diferença? Tá. Primeiramente, eles não são baseados em tabelas, mas em documentos. Por exemplo, um documento é o tipo JSON. Como é que funciona isso? Vou colocar aqui rapidamente, criar aqui um JSON para a gente. Tá? Depois vocês podem pesquisar o que é um JSON. JSON é JavaScript Object Notation. Tá? Então vamos lá. Vou abstrair aqui uma lista de animais. Tá? Então, eu vou chamar essa lista de animais. 2 pontos, abre e fecha colchetes. E agora eu vou especificar esses animais de forma individual. Tá? Nome, 2 pontos. Nome é que tipo? Texto. Então, vou colocar aspas duplas. Tom, vírgula. Raça. Lembrando que aqui a gente não pode utilizar cedilha, tá? Aqui eu vou chamar de siamês. Professor, por que a gente não pode usar cedilha? Porque aqui, pessoal, nós estamos utilizando uma estrutura que contém chave e valor. Ou seja, isso aqui é o nome do atributo e esse é o valor do atributo, tá? Ok? Nome. Aqui já dá para ver que é do tipo texto. Por quê, professor? Porque está entre aspas duplas. Mas espera lá, aqui também está entre aspas duplas. Sim, mas o JSON, ele começa a leitura da direita para a esquerda, ou seja, ele vai ler isso aqui, essa chave, e vai ler o valor. Ele vai ler essa chave aqui e vai ler o valor. Esta vírgula, pessoal, ela separa, tá, esses atributos aqui e esse valor dos atributos do outro. Terminei, não tem nenhum atributo depois, eu não coloco vírgula aqui, tá? Ponto e vírgula não é bem-vindo nos arquivos do tipo JSON, tá? Pronto, aqui eu já abstraí um animal. Vou copiar essa estrutura aqui, ó. Vou colocar vírgula, eu vou colocar V. Agora eu vou colocar GR aqui como valor. Opa. E aqui, hamster. Tá? Vamos lá. Deixa eu explicar como é essa estrutura. Primeiro, eu já sinalizo aqui que é um objeto do tipo JSON. Aqui, eu já digo que é um conjunto de animais. Mas por que um conjunto? Porque conjuntos aqui é representado, pessoal, por colchetes. Abrir um colchete significa que eu vou abstrair uma lista de elementos aqui dentro, tá? Então, nós temos aqui uma lista
de elementos do tipo animais. Professor, mas por que não tem animal aqui fora das chaves? Porque aqui a própria lista já diz que o que está dentro dela são animais. Então, eu posso criar um objeto animal com o atributo nome e com o atributo raça. Nome do tipo string. Como eu sei que é string? Porque aqui o valor dele está como string, aspas duplas, tá? Beleza. Então, isso aqui é uma maneira de você organizar seus dados em bancos de dados não relacionais, ou NoSQL, beleza? Utilizam a estrutura chave-valor, como eu mostrei aqui, essa é a chave, esse é o valor, tá? Perfeito. Sabendo um pouco mais sobre banco de dados, é importante que a gente entenda alguns conceitos principais sobre as propriedades dos bancos de dados, como o ACID, tá? É o acrônimo de atomicidade, consistência, isolamento, e principalmente durabilidade. ACID, tá? Este aqui é um acrônimo que representa essas propriedades, beleza? Tá, professor, o que acontece aqui com a atomicidade? Tá? A atomicidade, ela é basicamente um tudo ou nada. Como assim? Simplesmente a execução do comando deve existir, ou melhor, deve acontecer ou não acontecer. Tá? Tudo ou nada, beleza? O que é isso quer dizer, professor? Simplesmente o seguinte: se eu efetuei uma operação no banco de dados, ela só vai ter dois estados. Ou ela foi executada com sucesso ou falhou. Ah, mas foi metade executada com sucesso. Não, não existe, tá? Por causa desse princípio aqui dos bancos de dados, que é a atomicidade. Tudo ou nada, beleza? Tá. Consistência. O que seria a consistência, professor? A consistência significa que o banco deve passar de um estado válido para outro estado válido. Como assim? Por exemplo, não pode ter um cliente, por exemplo, com CPF duplicado se existe uma propriedade dizendo que o CPF é único, tá? Ou seja, não podem haver dados duplicados onde a propriedade, ou melhor, onde a coluna, no caso da entidade modelada, seja única. Então não pode haver isso. Vamos passar aqui para o isolamento, tá? Significa que as transações do banco não devem interferir umas às outras. O que isso quer dizer, professor? Vamos supor o seguinte: vamos pensar que existem dois caixas de supermercado processando compras ao mesmo tempo. Eles não podem alterar o mesmo estoque de maneira incorreta, tá? Não pode haver conflito entre as execuções que diferentes clientes, por exemplo, clientes, vamos supor aqui que são os caixas, efetuam, tá? No mesmo banco de dados. E aqui é o seguinte, a durabilidade. A durabilidade significa que a transação não pode ser perdida, ou seja, ela deve estar persistente, depois de confirmada. Nós chamamos isso de commit, ok? Ou seja, isso significa o seguinte: se você fez uma compra, no caso, em algum mercado online, e você recebeu um pagamento confirmado, essa informação ela deve continuar salva mesmo que o servidor caia depois de você efetuar a compra. Ou seja, deve ter essa
persistência confirmada e garantida, tá? Vamos fazer aqui um resumo rápido. Persistência significa que os dados vão sobreviver mesmo após o arquivo ou aplicativo ser encerrado, tá? Dependendo, claro, do tipo de banco de dados, tá? O SQL, ele é uma linguagem mais estruturada, muito mais rígida, e as transações elas são realizadas dentro dessas propriedades ACID, tá? Já o NoSQL, que são os não relacionais, eles são flexíveis, escaláveis e algumas vezes eles abrem mão de algumas características apenas para ter um desempenho, digamos assim, um pouco maior que os bancos de dados relacionais. Tudo bem? Então tá. Sabendo disso aqui, eu quero trazer para vocês algumas modelagens que podemos fazer. Vamos modelar aqui um animal. Quais são as características que o animal tem? Mais uma vez, nome, raça, ele tem também aqui o que mais? Tamanho. Dependendo do animal, ele vai ter envergadura, que é a distância de uma asa para outra. Ele também vai ter o seguinte, pessoal. Que mais? Peso. Tá. Aqui nós abstraímos rapidamente um animal. Tá, professor. Isso aqui nós já sabemos. Nós já fizemos isso aí na unidade que falava sobre algoritmos. E agora, o que é que nós devemos fazer com isso? Como nós podemos utilizar isso em nossos bancos de dados? Bem, pessoal, primeiro nós vamos aprender um pouco sobre os modelos. Existem basicamente três. Primeiro é o modelo lógico. Depois nós temos o modelo conceitual. Terceiro nós temos o modelo físico. Tá? O que será um modelo lógico? Nós vamos modelar o nosso banco de dados da seguinte maneira. Nós temos aqui animal. Vou recortar isso aqui só para a gente ter essa noção. Tá? Vou colocar aqui modelos. O modelo lógico é um modelo onde você vai simplesmente criar de uma forma muito, mas muito simples a entidade. Tá? Seria como se a gente estivesse modelando um objeto. Vamos mais uma vez trazer aqui o objeto animal. Animal. Quais são as características que o animal tem? Eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Primeiro, o animal ele tem nome. Depois, ele tem raça. Tá? Todos os animais têm nomes e têm raças. Se nós formos voltar aqui para o Excel, pessoal, nós precisamos de alguma coluna que nunca vá se repetir. Nós temos aqui no lado esta indicação aqui, tá? Numérica. Vamos chamar de ID, tá? Tom está na linha 2, GR na linha 3. Para cá, a gente pode acrescentar esse indicador. Vou chamar de ID. Como ID é algo que não vai se repetir, eu vou chamar ele de chave primária. Por quê? Porque a chave primária, ou primary key, tá? Ela vai servir como um índice que vai facilitar as nossas consultas em busca do índice relacionado ao animal. Por exemplo, se nós quisermos buscar o animal de índice 3, nós encontraremos GR, tá? E os seus dados. Só para a gente ficar ciente aqui, o modelo conceitual já é um modelo um pouco mais, como posso falar, visual para vocês. Para isso, eu precisarei utilizar o Draw.io. Como eu havia modelado ainda agora, nós temos aqui, ó, o animal. Chamei aqui de ID animal. Ele é um inteiro e ele é uma chave primária com autoincremente. Professor, eu não entendi bolhufas disso aqui. Como é que eu posso compreender o meu modelo conceitual? Primeiro, aqui eu chamei de ID animal, porque é o ID da entidade animal. É um inteiro, ou seja,
ele vai receber números inteiros aqui, como esses, tá? De 1 até quando der. Beleza? Primary key, eu já estou dizendo que é a chave primária. E auto-increment significa o seguinte, bem aqui, ó, eu não precisei colocar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O Excel já fez isso para mim. Ou seja, ele auto-incrementou aqui de acordo com a rolagem de dados. Percebem aqui, ó, que a rolagem de dados vai até o 24. Mas se eu vier bem aqui e rolar com o mouse, ó, ele vai auto-incrementando para mim. Perceberam? Então, isso é o auto-increment. É quando o banco de dados se responsabiliza por adicionar esses índices aqui, um atrás do outro, para facilitar a busca e as consultas. Beleza? Então, voltando para cá. Nome animal é texto, do tipo texto. Porém, no banco de dados, ele é representado por varchar. É um tipo de dado. Beleza? Nome animal, porque é o nome da entidade animal. Raça animal, porque é o nome presente na entidade animal. Beleza? Então tá. Mais uma vez, varchar. E vocês devem estar se perguntando, e esse parêntese? E esse número dentro desse parêntese? Para que serve, professor? Primeiro, ele vai servir para dizer o total de caracteres que vai ser permitido colocar nesse campo. Por exemplo, se eu colocar aqui como 3 e eu quiser colocar, vamos lá, o nome do cachorro de Scooby, só vai ser armazenado isso aqui, ó. Porque são 1, 2, 3 caracteres. Agora, se eu colocar o total, que é 255, eu posso escrever várias outras coisas. Beleza? Então tá. Aqui, pessoal, é uma outra modelagem que eu vou mostrar para vocês utilizando o Visual Studio Code. Vamos aqui abstrair o dono. Dono, ele receberá nome e ele receberá telefone, tá? Beleza, mas eu preciso de um identificador exclusivo para o dono também. Então, eu vou chamar aqui, ó, ID. Para não confundir, eu vou chamar aqui de ID animal e aqui ID dono, tá? Vou dizer aqui que ele é primary key também. Agora, pessoal, vamos entender um relacionamento entre esses dois. O dono é dono de alguma coisa ou de algum bicho ou animal. Então, bem aqui no finalzinho, eu vou colocar ID animal FK, que é Foreign Key, chave estrangeira. Esta chave aqui, pessoal, ela vai apontar para o animal que pertence ao dono. Por isso que é importante você definir muito bem a chave primária. Porque esta chave aqui, ó, se eu for pesquisar pelo dono e tomar como referência ID animal e cruzar os dados e as informações com a tabela animal, ele vai me trazer o animal que está relacionado com esse dono. Tudo bem? Vamos lá. Bem aqui, nós temos ID dono, nome dono, telefone dono e ID animal, que é uma chave estrangeira, apontando aqui, ó, para a tabela animal, onde ID animal aqui aponta para ID animal na tabela animal, tá? Então, assim funcionam a modelagem do banco de dados. Professor, e como é que funciona a construção do modelo físico, tá? Deixa eu apenas dizer algumas coisas aqui para vocês. Ferramentas úteis para vocês construírem um modelo conceitual. O nosso famoso Draw.io, tá? Nós temos também o MySQL, o Workbench, que nós vamos aprender nas próximas aulas. O modelo físico já é a construção utilizando SQL. Professor, SQL já constrói um modelo físico? Sim, mas é importante que eu chegue para vocês também e informe que existem outras linguagens
dentro do SQL. Ué, professor, uma linguagem dentro de outras linguagens? Sim, existem linguagens dentro do SQL. Existe a DDL, que é a Data Definition Language, tá? Que é vamos lá, uma linguagem que ela estrutura, tá, o banco de dados. E, dados. Os principais comandos dela, deixa eu até deixar isso aqui mais organizado, tá? Os principais comandos delas são esses aqui, ó. Comandos. Create, alter, drop e truncate, tá? Esses aqui são os principais comandos. Elas criam a estrutura do banco de dados, alteram, removem e assim por diante. Create, inclusive, você pode usar para criar um banco de dados ou criar uma tabela, tá? É um comando muito legal de se utilizar, muito amplo, quando combinados com outros, tá? Esse é apenas o DDL. Nós temos o DML, que é a Data... Opa, tudo em maiúsculo. Data Manipulation Language, tá? O que é que ele faz? Ele manipula os dados dentro das tabelas, ok? Então, vamos lá. Existe uma coisa que é importante a gente aprender, tá? Que é o conceito de CRUD, tá? CRUD é Create, Read, Update e Delete, tá? Então, vamos lá. Create, Read, Update, Delete. A gente vai aprender alguns comandos que representam isso. Primeiro, é a criação de dados ou inserção desses dados no nosso banco de dados. Aqui é a leitura deles, atualização e remoção desses dados, tá? Vamos lá. Primeiro, para criar o banco de dados, nós utilizamos o comando insert. Ele vai inserir uma nova linha de dados na tabela. Beleza? Nós temos aqui o update, que será o seguinte. Só para colar aqui. Ele vai atualizar uma linha de dados existente, já existente no caso, na tabela, tá? E o famoso, que é o delete, ele vai remover uma linha de dados da tabela. Beleza? Ótimo. Feito isso, pessoal, nós temos aqui o create, o update e o delete. Professor, cadê o read? Cadê o de leitura? Ótima pergunta. Como é que nós vamos encontrar, tá, os nossos elementos sem uma leitura, sem uma busca? Utilizando a DQL, tá? Que é Data Query Language. Beleza? Então, é uma linguagem utilizada muito para consultar os dados no banco. Tá? E o principal comando, sem sombra de dúvidas, é o select. Tá? Select. Busca registros. E é interessante que ele aplica filtros também, tá? Com filtros, agrupamentos, que você pode agrupar, e relações. Ok? E nós temos uma muito importante, tá? Que é a DCL, que é a Data Control Language. Ela é responsável pelo controle, né? Vamos lá. Controle de acesso e permissões no banco. Beleza?
E existem apenas dois comandos muito importantes, que é o grant, tá? Que ele garante permissões de acesso, e o revoke, que ele revoga permissões de acesso, ok? Então, beleza. Aqui nós já encontramos, tá, as ferramentas e elementos que compõem a construção dos nossos modelos de banco de dados. Modelo lógico, modelo conceitual e o modelo físico. Tudo bem? Então, eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês essa aula. A gente se encontra nas próximas aulas para aprender mais sobre banco de dados. E é interessante, pessoal, e é muito legal vocês aprenderem isso agora, porque com banco de dados você consegue fazer muita, mas muita coisa, tá? Então, nós encerramos por aqui e a gente se encontra nas próximas aulas.